Graça e paz a todos. Nós começamos aqui invocando nosso Senhor Jesus Cristo e a sua digníssima Mãe, a Virgem Maria, para que nenhuma injustiça se cometa nesse canal. Então, eu lendo aqui o capítulo 18 de Êxodo, é muito interessante, porque eu me lembro assim do que a gente passa hoje. Com o professor Evandro Pontes, ele sempre fala, né, que a justiça está disfuncional, ou seja, não está cumprindo com a sua função, ou está se metendo na função que não é propriamente da justiça. Mas o porquê que isso acontece, né? À luz da Bíblia. Ó, vocês verem, ó. É daqui que eu vou tirar. Tudo marcadozinho, ó. Palavra, é Bíblia, gente. Você vai entender aqui o porquê. No capítulo 18 de Êxodo, o povo começa a questionar Moisés, levando muitos problemas, né? Muitos causos, digamos assim, para ele resolver. Um boi que se mostrou, uma cabra que se misturou, minha que se misturou com a do meu vizinho, e ele está dizendo que é dele, não é minha. Coisas desse tipo, né? Mas só que, minha gente, que era de muita gente, né? Muita gente mesmo. Então, fica complicado. Isso sobrecarrega a pessoa, né? Então, Jetro, né? Aqui, que vai dar um conselho a Moisés. E olha só o que Jetro vai falar para ele. Cadê, ó? Ponto, tá aqui. Jetro, isso aqui, capítulo 18, versículo 13. Ok? No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar as questões do povo e ficou ocupado desde a manhã até a noite. Quando Jetro viu tudo o que Moisés estava fazendo, perguntou: por que você está agindo assim? Por que você está resolvendo sozinho os problemas do povo? Com todas essas pessoas em pé ao seu redor, de manhã até a noite. Moisés respondeu: eu tenho de fazer isso porque as pessoas vêm falar comigo para saber o que Deus quer. Ou seja, aqui também não era questão só de coisas pequenas, como, né, que eu falei aqui no início do vídeo. Eram questões sobre sacrifícios, como seriam feitos, sobre as datas festivas que Deus mandava que eles comemorassem, por exemplo, como a Páscoa. Então, assim, coisas mais elevadas também, ok? Aí Moisés respondeu, né? Eu tenho que fazer isso porque as pessoas vêm falar comigo para saber o que Deus quer. Quando duas pessoas têm uma questão, elas vêm falar comigo para que eu resolva quem está certo. E eu explico os mandamentos e as leis de Deus a todos. Olha só. Então Moisés explicava a lei, né? Naquele tempo Deus deu a ele, né? Então, assim, e mesmo com a lei, para você ver como é, né? Sabendo o que tem lá, e ainda dava confusão. Se naquele tempo que tinham, digamos assim, poucas leis, já dava problema. Você imagina uma constituição
que eu não sei quantas leis tem ali, eu não... Mas deve ter muitas, milhares e milhares. Você está entendendo o tamanho da complexidade, porque tudo está errado. Um dos fatores aqui, ó, que Moisés está dizendo, ó, indiretamente, obviamente, a gente faz trazendo para o dia de hoje, fazendo aqui uma analogia. Poxa, se naquele tempo que tinham poucas leis, já estava dando muito trabalho, porque também era muita gente para uma pessoa só aplicar, digamos assim, ensinar a lei, né, e explicá-la. Nos dias de hoje tem muitas leis, mas também tem muitos juízes, né? Muitas pessoas que sabem a lei, mas só que o problema é que as leis já vêm com defeito de fábrica. Ou seja, elas são feitas realmente para, digamos assim, ficar somente no papel, ou são feitas como, digamos assim, uma porta de saída, como brecha, como, né, elas são realmente feitas para serem descumpridas em casos, digamos assim, de corrupção, digamos assim, né? Tem várias brechas na lei que te dá total liberdade de você cometer atos ilícitos, digamos assim, né? No entanto, que tem pessoas aí que, através da lei, por exemplo, esse irmão Joesley aí tinha delação premiada, e tinha não sei mais o que, recursos atrás de recursos que estão dentro da lei, que são feitos justamente para isso. E não venha com esse papo de que justiça é igual. Justiça não é igual. Atualmente. Justiça não é feita igualitariamente. É feita para quem tem mais dinheiro. Sempre quem tem mais dinheiro geralmente vai ganhar. Você pode recorrer, sendo que uma pessoa mais simples, ela pode recorrer ali no máximo uma vez, né, duas, e já está sem dinheiro para pagar o advogado. Então, provavelmente, nenhum ganhe, digamos assim, o caso. Por exemplo, a pessoa que está contestando não vai ganhar o caso porque não tem como recorrer, como uma grande empresa vai simplesmente recorrer, levar para outra instância, ou seja, vai ter ali uma verdadeira injustiça, porque a justiça não vai ser feita nem para uma empresa e nem para outra. Então é sempre essa disparidade, digamos assim, né? Mas que eu dei aqui um arrudeio, né? Vamos voltar para a palavra. Olha, então Jetro, depois, né, que Moisés explicou isso, e Jetro disse: o que você está fazendo não está certo. Desse jeito você vai ficar cansado demais, e o povo também. Isso é muito trabalho para se fazer sozinho. Agora escute o meu conselho, e Deus o ajudará. Está certo que você represente o povo diante de Deus e também leve a ele os problemas deles, né? Você deve ensinar-lhes as leis de Deus e explicar o que devem fazer e como devem viver. Mas você deve escolher, olha só, isso aqui é importantíssimo, olha só. Mas você deve escolher alguns homens capazes e colocá-los de chefe do povo. Chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Devem ser homens que temam a Deus. Pronto, só aqui você já matou a charada aqui no dia de hoje, digamos assim. Por que a gente vê essa disfuncionalidade da justiça, né, nos dias de hoje? Porque a maioria não teme a Deus, gente. Ou você acha que a maioria dos juízes, advogados, teme a Deus? Que nada. É justamente por causa disso, né, gente? Que a justiça tá louca, né? Tá completamente disfuncional, tipo assim. A impressão que dá é que em certos casos que a gente vê na TV, que a justiça tem que agir, né?
que supostamente ela tem que agir, a gente tem a impressão que o juiz que está lá aplicando a lei é mais ou menos assim. Se na noite anterior, no dia anterior ao julgamento, for tudo show de bola para esse cara, para esse juiz, bacana. Talvez ele chegue aqui e aplique a lei direitinho, tal. Mas, se o dia dele não for tão bom, vai complicar aqui. Por quê? Ele não vai aplicar a lei. É como se ele aplicasse a lei segundo o seu humor. É mais ou menos isso. Quando não é pelo seu humor, é sobre quem ele vai julgar. Ou seja, a parcialidade total. Se for, né, uma pessoa de relevância, uma certa empresa, uma certa pessoa de muita influência, enfim. É mais ou menos isso que dá a impressão de hoje, né? A gente digamos, essa insegurança jurídica, né? Pessoal, os juristas falam. E é mais ou menos isso, a gente não tem certeza de nada, absolutamente nada. Do tipo assim, da boca de neném e de uma decisão de um juiz pode se vir qualquer coisa. A gente tá entendendo? A gente não espera nada de bom, é mais ou menos isso que está acontecendo aqui no Brasil. E como ele fala aqui na palavra, você tem que ser homens primeiramente capazes e que temam a Deus. São aqui duas coisas que no dia de hoje extremamente difíceis, muito difíceis. No mundo da, digamos assim, da justiça mundial, não é só do Brasil, é um negócio complicado, ele está cada vez ficando mais difícil. É isso que eu queria mostrar aqui para vocês. E olha só, que temam a Deus, que mereçam a confiança e que sejam honestos em tudo. Ou seja, que sejam honestos em tudo. Ok? Serão eles que sempre julgarão as questões do povo. Ou seja, um bando de ateu, digamos assim, não estão nem aí para igreja, para religião. Eles estão julgando as causas da igreja. E a igreja aceitou isso. Por exemplo, nessa pandemia, essa questão de máscaras, enfim, dentro da igreja, a lei era para ser a igreja e não o Estado. Mas só que o Estado e a igreja, na modernidade, elas se fundiram. Então, toda a igreja, em todo o mundo, aceitou isso. Quando o Estado diz, olha, você vai ter que usar máscara, ponto final. Vai todo mundo usar máscara dentro da igreja, sem perguntar se o sacerdote, que é o líder ali daquele local, ungido por Deus, né, para guiar as suas ovelhas, se ele disser que não quer, o que é que seria o certo? Aqui dentro ninguém vai usar máscara se quiser. Se quiser você usa, se não quiser, morreu. Mas não. O Estado, né? Pessoas que não estão nem aí, na verdade são satanistas, umbandistas, tudo que não presta no mundo, estão decidindo coisas que vão para dentro da igreja. Essa é a disfuncionalidade. E a igreja aceitou, minha gente. Isso é o que é o mais triste. A igreja aceitou. Nós aceitamos isso. É o mais triste, né? E eu queria falar disso, gente. Hoje o vídeo é curtinho. É sobre... Quando eu li isso aqui, eu tenho que falar alguma coisa sobre isso. Né? Para ficar registrado, porque... é o que está acontecendo muito.
toda essa disfuncionalidade, o motivo principal é isso daqui. Devem ser homens que temam a Deus. E a justiça mundial não teme a Deus. Nem sequer o conhece. Então, minha gente, fiquem com Deus e até a próxima.